Continuando com a nossa programação aqui na plenária, eu queria chamar a primeira hora do Santander. E é por isso que eu convido o César Janiquian. Eles vão falar um pouquinho sobre o cenário da macroeconomia no Brasil. O César vai conversar com vocês aqui. Depois vai ter uma convidada também, né, César? Vai lá. Obrigado, bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam gostando. Queria parabenizar o Enilson e toda a Fenalto pela organização do evento. Está cada vez mais grandioso e efetivamente representando a grandiosidade do segmento. Acho que você falou bastante bem. O empresário que comercializa veículos no Brasil, ele é um bravo, ele é um herói. E nada melhor que eles sejam recompensados com um evento do tamanho e da grandiosidade que o segmento representa, com questões gloriosas, inclusive. Eu peguei essa piada, eu acho que vale a pena a gente deixar bem claro também. A gente ficou pensando o que a gente apresentaria para vocês hoje, e eu acho que uma das questões que podem encaixar bastante bem aqui hoje é a gente efetivamente falar do andamento ou das situações da economia brasileira, que a gente tem enfrentado algumas situações de mudanças, perspectivas talvez um pouco mais, um pouco menos claras, mudanças sensíveis que estão impactando o nosso negócio, o negócio de vocês com muita clareza. E a nossa decisão foi trazer e compartilhar com vocês um bate-papo, uma conversa bastante direta com a nossa economista-chefe do banco, Ana Paula. Ana Paula chegou aqui agora, eu vou pedir para ela subir ali, eu já vou apresentar ela. Deixa eu colocar o óculos, que eu sem o óculos não estou enxergando mais, Enilson. Está difícil. A Ana Paula Vescovi, ela é brasileira, nascida no Espírito Santo, é graduada em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, mestre em Economia Pública pela Universidade de Brasília e possui pós-graduação em Gerenciamento de Políticas Públicas e Governamentais pela Escola Nacional de Administração Pública do Distrito Federal. Desde 1997, trabalhou no setor público, com ênfase em gestão fiscal e financeira e políticas públicas, com experiência executiva nas 3 esferas de governo. Atuou como presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, Instituto de Resseguros do Brasil e do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, e como membro do Conselho de Administração da Eletrobras. É membro do Conselho de Administração da Ultrapar, ocupou as funções de secretária do Tesouro Nacional e da Secretaria Executiva do Ministério da Economia entre 2016 e 2018. Como uma das nossas diretoras, ela é responsável pelo Departamento de Economia do Banco Santander Brasil. Eu gostaria que vocês, por gentileza, recebessem com uma calorosa salva de palmas Ana Paula Vescovi. Ana, obrigado. O espaço é seu. É uma conversa sobre economia, nada melhor do que você para poder dar uma palestrinha para a turma aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, César. Bom dia a todos. Uma super satisfação estar aqui com vocês. Que evento vibrante, meu Deus. O responsável estava aqui até agora, o Enilson, que é o presidente da Fenalto, que organizou um negócio bastante grande. Muito legal. Bom, eu quase cheguei atrasado que eu fiquei para olhar os carros, né? Então, faço isso depois. Mas é muito legal estar aqui com vocês para falar de um assunto que é um pouco árido, né? Mas que, assim como futebol, política, religião, todo mundo gosta de acompanhar. Então, eu vou trazer os principais traços aqui da economia brasileira, começando com um dado importante que saiu hoje, né? Agora, de manhã cedo, nós tivemos a divulgação do PIB, que é o fluxo de rendas e riquezas que a economia gera num período de um ano, né? Nesse fluxo de rendas, o que a gente percebe é que o PIB do Brasil cresceu, nos últimos 4 trimestres acumulados, 3,1%. Está com cheirinho, César, de um PIB mais perto de 3,5% no final do ano. Então, provavelmente, o PIB vai crescer 3,5% nesse ano. Bom, o que significa isso? Primeiro que é um crescimento bem robusto, né? Algumas pessoas olham mais para trás e falam assim, mas o Brasil já cresceu mais de 4%, já cresceu, teve ano que cresceu 7%. Por que é robusto, né?
Porque tem uma característica aqui na nossa economia que é muito importante para a gente entender o para frente. Nossa sociedade está ficando madura, né? E está envelhecendo, assim como nós. O Brasil também está aumentando a sua idade média. E isso faz com que o número de jovens dentro da sociedade fique menor a cada ano. Então, é um fator demográfico. Nós temos algumas economias que estão mais avançadas nesse aspecto da transição demográfica, mas o Brasil já está também adquirindo ali uma velocidade de envelhecimento importante. Significa que, mais alguns anos, talvez uma década, a gente vai ter uma entrada no mercado de trabalho todo ano próxima a zero, ou seja, só a reposição, né, entre quem sai, se retira e quem entra, a gente vai ter alguma coisa próxima a zero. Então, é uma economia que vai crescer menos, comparativamente a um período lá atrás, onde essa entrada chegou a ser 2% ao ano, por exemplo. Então, isso é um primeiro fator, é uma economia que começa a crescer compatível com a sua transição demográfica. E por trás do PIB, além da gente entender que 3,5% é muito para o Brasil, quando a gente olha os componentes que nos levam à capacidade do país crescer mesmo potencialmente, a gente considera os nossos investimentos, né, o uso do capital, a gente considera o uso dos nossos recursos humanos, ou da nossa força de trabalho, e outros fatores que são explicados pelo ambiente de negócios, que não são diretamente mensurados. Então, quando a gente olha isso, nos últimos 40 anos, o Brasil tem uma produtividade na economia, que é a parte que, além do uso dos fatores de produção, muito baixa, né? Então, isso dificulta a gente crescer. Só que daqui para frente, como na parte que toca a mão de obra, a gente vai ter menos gente, é muito importante que a gente entenda que quanto mais a gente conseguir estimular a produtividade do país e aumentar essa produtividade, mais a gente vai conseguir crescer. Vou traduzir um pouquinho o que eu falei. Daqui para frente, o Brasil vai crescer muito mais baseado no uso eficiente dos seus recursos do que no aumento populacional para poder oferecer pessoas para o mercado de trabalho. E é esse ambiente que a gente já vive. A gente está com um mercado de trabalho super apertado, desemprego nos mínimos históricos, a gente deve fechar o ano com desemprego talvez até abaixo de 6%, é muito baixo para o Brasil, e que é uma ótima notícia. Acho que algumas boas notícias saem desse PIB, que pode fechar o ano perto de 3%, 3,5%. Primeiro que nós temos uma sociedade ou uma economia resiliente, né? Então, tem um consumo vibrante e aumentamos um pouquinho a taxa de investimento. A gente está investindo cerca de 17,6% do PIB, o que é muito pouco, né? Então, precisamos investir mais. E, para investir, a sociedade geralmente tem que poupar mais. Nós somos uma sociedade de baixa poupança e de alto consumo. Se é bom, é ruim, depende de como a gente financia isso, tá? E nesse momento, eu acho que uma característica desse processo de resiliência, dessa economia pujante, é que, na verdade, a gente está crescendo, consumindo mais do que produzindo. Isso diz o PIB desse ano, diz o PIB do ano passado, diz o PIB dos últimos 3 anos, e principalmente pós-pandemia. A gente tinha uma capacidade ociosa muito grande na economia brasileira, depois da crise de 2015 e 2016 e depois da pandemia. Foram 2 crises muito severas que a gente viveu. E a gente veio ocupando essa capacidade ociosa e veio reduzindo essa ociosidade, quer dizer, as pessoas foram se empregando, a gente veio utilizando os recursos que estavam disponíveis, as indústrias ocuparam sua capacidade, a gente começou a produzir mais carro, vender mais carro, e tudo isso gerou esse crescimento aí nos últimos 3 anos bem positivo. Mas agora a gente bateu no limite. Nós não temos mais capacidade ociosa disponível. Então, estamos no momento onde a gente está consumindo mais do que produzindo e sem capacidade ociosa para ocupar. E o que está acontecendo, principalmente esse ano, a gente começa a observar, e que é uma preocupação.
por causa dessa velocidade de consumir mais do que produz, de não ter mais recursos ociosos, a gente começou a gerar inflação. Então, a inflação, lá no início do ano, a gente esperava que ela fosse fechar esse 2024 com uns 3 e poucos por cento. Veja, olha, PIB cresce 3, inflação cresce 3, a meta de inflação no Brasil é 3% ao ano. Mas ela vai fechar o ano quase a 5%. Né? Então, o PIB que vai crescer uns 3,5%, vai ter uma inflação que vai ser 5%, a gente vai crescer o valor dos nossos recursos mais pela mudança do nível de preços do que pelo aumento da produção. Muito do que a gente consumiu esse ano acabou indo para importações, importação de bens, importação de serviços. O Brasil importou streaming, né, que é o Netflix e as outras, enfim, plataformas que tem. O Brasil importou criptomoedas, o Brasil importou apostas esportivas como ninguém. Tá? O crescimento das importações esse ano foi na casa de 10%. Então, nossa renda está vazando. E aí a gente olha, né, César, eu acho que eu ouço muito falar isso. Poxa, Ana, mas é uma economia que está resiliente, que já está sem recursos ociosos. Por que a gente simplesmente não investe, dado que tem demanda, né, aumenta a produção e faz o Brasil crescer de forma sustentada? O que está acontecendo? O que está faltando para a gente investir mais? Acontece que a gente está com uma poupança muito baixa e o custo do capital, que é como a gente aloca essa poupança, está ficando muito alto. E o principal fator de encarecimento desse custo de capital, que é o que as empresas precisam para mobilizar seus recursos, é dinheiro, recursos financeiros, capital. E o custo desse capital está aumentando significativamente no Brasil. Muito rápido. A taxa de juros no Brasil não é bem aquela taxa do Banco Central. É a taxa que a gente negocia esses recursos no mercado. É a taxa das disponibilidades interbancárias que assumem aí o valor desse custo de capital. O que está acontecendo é que a gente poupa pouco, né, mas não muito diferente do que poupam os países no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil. Nós, setor privado, pessoas, empresas, temos um nível de poupança compatível com o nosso estágio de desenvolvimento. Mas os nossos governos, em todos os níveis, em todos os poderes, em todas as esferas, despoupam cerca de 6% do PIB todo ano, e crescendo, e subindo. Ou seja, o que é isso? Ao invés dos governos no Brasil serem equilibrados e neutros, e deixarem que a nossa poupança seja alocada para o setor produtivo, com o menor custo possível, nós estamos sofrendo esse processo de despoupança. Vou traduzir um pouquinho isso. Os nossos governos estão gastando demais. Né? A gente tem um gasto público que pressiona o custo do capital. E, por causa de um custo do capital que está muito alto, as empresas não estão investindo na velocidade necessária para atender essa demanda que está forte. Aliás, parte dessa demanda forte está vindo de impulsos dos governos, de auxílios, de medidas, de estímulos, de diversas naturezas, que têm colocado dinheiro na economia sem a contrapartida produtiva e com alto custo de capital. Está desequilibrado, né? A gente está fora de uma zona de equilíbrio. E isso explica um pouquinho um certo descolamento que a gente tem visto entre as suas notícias que são boas no setor real da atividade. A gente está vendendo carro como nunca, César. A taxa de financiamento de carros está crescendo mais de 30% esse ano no Brasil. Significa que entre os carros novos e os carros usados, a gente está girando pra caramba. E poucos países do mundo têm feito o que o Brasil tem feito nessa capacidade de consumo da sociedade. Só que a gente não está conseguindo aproveitar isso, né? A gente tem esses desequilíbrios que vêm do fato que, principalmente os mercados financeiros, estão começando a enxergar isso como uma notícia ruim, né? Por quê? Porque quanto mais a economia consumir distante da sua capacidade produtiva, mais a gente vai gerar de inflação.
Então, hoje, a gente tem um cenário de inflação crescente no Brasil. A gente tem um cenário deteriorado para a inflação, para a taxa de juros e para a confiança de que os governos vão conseguir colocar um freio nos gastos. E olha o que eu estou falando. A gente não está discutindo no Brasil hoje corte de gastos. A gente está discutindo freio nos gastos. E tem que ser um freio ABS, gente. Assim, não dá para ser qualquer freio. Porque se o Brasil está crescendo 3%, os gastos públicos estão crescendo muito mais. Alguns tipos de gastos estão crescendo a 2 dígitos, mais de 10%. Então, não tem sustentabilidade um negócio desse. A gente está trazendo desequilíbrios para dentro da economia, para dentro do setor real. É muito melhor e muito mais saudável uma economia que cresce na sua velocidade, compatível com a velocidade da expansão da oferta, com o aumento da produção, gerando investimentos, ampliando os investimentos e potencialmente elevando esse potencial onde a economia pode crescer sem pressão inflacionária. Nós estamos fora desse desequilíbrio. E aí a gente ouviu falar do tal do pacote de contenção de gastos, na semana passada, que gerou um tumulto nos mercados. A taxa de juros, gente, que estava ali já super pressionada, cresceu mais ainda. A gente está falando de uma taxa Selic que está a 11,25%, deve fechar o ano em 12%, que pode ir agora talvez a 14% o ano que vem. E todo mundo baixando taxa de juros, e o Brasil subindo taxa de juros. A gente está falando de um dólar que começou o ano, a gente estava discutindo lá entre economistas, poxa, o dólar vai voltar para 4 e pouco, né? O dólar vai apreciar. Que nada, o dólar está a 6 e está passando de 6. Quer dizer, para a gente, o valor da moeda brasileira, do real, para a gente comprar $1, a gente precisa colocar R$6. É muito dinheiro. E ainda tem o problema da inflação, que está indo mais para a cara de 5 do que para a cara do 3, que é a meta de inflação que a gente tem no Brasil. Mas não é só mudar a meta? Não, porque se mudar a meta, essa inflação de 5 vai virar 7, vai virar sei lá o quê, porque a gente tem um desequilíbrio. O mais importante é que a gente está perdendo confiança nesses preços. Porque toda economia precisa ter uma âncora, uma coisa onde você fixa no chão e ela usa isso como referência. Quando a gente começa a perder essas âncoras, os preços ficam meio que maluquinhos. E qual é a âncora de inflação no Brasil? É 3%, mas a gente está lá? Não, a gente está só se distanciando dela. Qual é a âncora cambial? A gente não tem uma âncora cambial no Brasil. O câmbio flutua livremente, mas ele flutua para cima e para baixo. Ele vai, assim, digamos, flutuando muito em função até do valor do dólar, que é o mais preponderante na hora que a gente olha para a nossa taxa de câmbio. O nível de desconfiança, de incerteza, de insegurança no Brasil está tão alto que o fator predominante agora não tem sido mais o dólar para mexer na nossa taxa de câmbio, tem sido os nossos riscos internos. Então, assim, e taxa de juros? Qual que é a nossa âncora? A nossa âncora é fazer o que tiver que ser feito para levar essa inflação para 3%. Não tem uma determinação de taxa de juros. O Banco Central precisa fazer o que for, porque o mandato dele é a favor daquelas pessoas que não têm acesso aos governos, que não vão para o jornal dar depoimento, que são pessoas simples, que têm baixa renda e que não têm recursos que sobrem todo mês para aplicar no mercado financeiro, lá no Santander, obviamente, e se proteger da inflação. O Banco Central olha para essas pessoas que não se protegem da inflação. A inflação nossa, aqui, está beirando 5%, né? Mas a inflação de alimentos, e que é o principal consumo dos mais pobres, está acima de 8%. Então, assim, são os mais pobres que pagam a conta da gente ter inflação alta. E o Banco Central é a instituição que defende esse público. Por isso que a inflação tem que ser baixa, é uma questão ética da sociedade, porque a inflação alta aumenta a desigualdade de renda, piora a coesão social, põe as pessoas para ficar umas muito insatisfeitas de um lado, outras muito satisfeitas do outro.
leva à polarização, leva às disputas políticas, dificulta o consenso político e faz a gente ter um custo muito mais alto para aprovar reformas. Ana, desculpa interromper, mas assim, aproveitando, e até se você quiser tomar uma água, você está desenhando, então, uma situação onde o cenário macroeconômico brasileiro atual e onde está se desenhando, ele pode gerar algum tipo de impacto de poder de compra das famílias. Se você puder explorar um pouquinho mais, derivando do poder de compra das famílias, especialmente no segmento de bens duráveis, e de bens duráveis que é essa turma que vende, que são automóveis, como é que isso pode impactar e como é que você trataria essa tese aqui com a gente também, que eu acho que é importante, só para pegar o gancho. Bom, primeiro ponto de onde a gente estava partindo aqui, que a inflação tira poder de compra. E quando a gente está nesse desequilíbrio que eu citei aqui, a gente precisa de uma dose de juros muito grande para colocar a inflação de uma forma mais neutra na economia, que seriam esses 3%. A segunda coisa é que, quando a gente tem essa situação de perda de confiança com inflação alta, essas duas coisas combinadas, entre outras, esse instrumento que o Banco Central tem, que não é o único, mas que é a taxa Selic, perde potência. O que é isso? O motor do carro potente, ele vai de 0 a 100 em quantos segundos? Pronto, né? Só que quando a política monetária perde potência, ela precisa usar muito mais juros para chegar no mesmo lugar. É isso que a gente está vivendo. Enquanto o mundo inteiro está baixando os juros, a gente está precisando aumentar, porque estamos com a economia com certo desequilíbrio. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio não é bom, esse desequilíbrio não é bom. E para encontrar esse equilíbrio, provavelmente a gente vai precisar desacelerar essa demanda, que eu citei que está superaquecida. A gente vai precisar desacelerar essa demanda para dar tempo da oferta se resolver, da gente ter os investimentos necessários para a gente criar mais oferta, ou da gente esticar a demanda tanto para baixo, que a gente vai abrir mais capacidade ociosa na economia e vai acabar com essa inflação. Inflação é um fenômeno do setor real, onde a gente tem mais demanda do que oferta, essencialmente. Então, ou a gente vai ter que ajustar por bem, ou a gente vai ter que ajustar com um pouquinho mais de força, que é, né, usando mais e mais taxas de juros para poder trazer esse equilíbrio. O poder de compra vai cair substancialmente no Brasil? Não. Aí eu vou fazer o link com o que eu comecei a falar. Nós temos uma economia ultra resiliente. Provavelmente, parte dessa desaceleração vem do setor de serviços, que é o que explica grande parte hoje desse crescimento forte do consumo das famílias. E essa parte de consumo de serviços, ela é mais calma, né? Mas o nosso setor é muito volátil. O setor de bens duráveis de alto valor, ele é muito dependente de renda e de crédito. Então, ele é um setor que estica e puxa mais. Ele é mais instável, mais volátil. Então, provavelmente, um setor de consumo de alta renda tende a desacelerar mais nesses momentos onde a economia precisa desacelerar. Quais os dados? Agora eu vou trazer um pouco de números para ilustrar isso. Esse ano, a renda das famílias, a renda real das famílias, já descontada essa inflação alta, ela deve crescer 7%. Tá? É renda de salário, de transferências governamentais, de auxílios, de precatórios, de tudo que vocês possam imaginar somado. Essa renda deve desacelerar para uns 4% o ano que vem na nossa estimativa. Ou seja, é um pouso suave que a gente chama, é o carro freando bem devagar. É bom porque a gente mantém um certo grau de estabilidade na economia, mas, por outro lado, vai demorar mais a fazer esse ajuste, a gente vai ficar mais apertado com taxas de juros. E dado esse grau de desconfiança que tem, a confiança também é muito importante para o crédito, sabe, César? Porque as pessoas, quando têm um nível de renda que está ali, acham que não vão ficar desempregadas e que têm um crédito, ainda que caro, tomam uma certa coragem para tomar um empréstimo. Mas muito melhor se o crédito for mais barato. E
muito complicado se essas pessoas perderem a confiança de que elas vão continuar empregadas. Então, o que pode vir para frente é um aumento da incerteza, e isso no setor produtivo já está acontecendo. A confiança do empresariado e a confiança de alguns setores que são baseados em alta renda já começam a cair. Então, o que a gente tem que ficar atentos para o ano que vem é essa queda de confiança no consumidor e no consumidor de produtos de alta renda, é esse freio que a economia vai ter que sofrer, essa desaceleração, onde, nesses setores, ela é relativamente mais forte do que os demais. Não, acho ótimo. Pode continuar? Pode continuar. Depois você fala também do o quanto a retomada global que a gente percebe, que você falou que todos os mercados de fora estão reduzindo juros e a gente está subindo juros, se isso pode, em algum momento, alguma medida, ajudar o nosso pobre país aqui a dar uma acelerada. Pois é, aí vamos falar do cenário global aqui, o que eu acho que é um tema muito importante. O que está acontecendo com o mundo? Eu já comentei, está todo mundo continuando, porque já começaram há poucos meses, a reduzir taxas de juros, mas numa velocidade menor do que esperávamos e talvez realmente parem antes do que a gente esperava. Então, provavelmente, por exemplo, o FED, a gente esperava que eles fossem parar só no final do ano que vem, ainda que reduzindo juros numa reunião sim, outra reunião não, a cada 3 meses reduzindo juros, mas chegando ali uns 3,5 no final do ano. Talvez isso aconteça antes e essa taxa dos Estados Unidos fique mais alta. Caramba, mas assim, aqui a gente está falando de 14% e lá a gente está falando de parar em, sei lá, 4%, né? Olha a diferença do custo de capital que está relacionando a capacidade de uma economia de poupar ou atrair poupança de outros países, né? Então, é isso que dá essa diferença. Os Estados Unidos também estão vivenciando uma economia muito forte, com taxa de desemprego ainda menor que a nossa. Mas o que está acontecendo agora depois das eleições nos Estados Unidos? Qual é a perspectiva ou a expectativa para os países como o Brasil que estão ainda se desenvolvendo? Bom, primeiro, que foi prometido uma guerra comercial. O aumento de tarifas, onde a China é o principal foco dos Estados Unidos, mas todo mundo virou alvo. Não sei se vocês viram as últimas declarações do presidente eleito. BRICS, que são os países Brasil, Rússia, Índia, China e mais um outro tanto, né? Que são países emergentes. Não brinquem com a gente, não. Essa história de vocês quererem substituir o dólar como moeda de transação vai custar caro. Se vocês continuarem com essa conversa aí, eu vou levar tarifa para vocês também. Está sobrando para todo mundo. Assim, México, Canadá, olha, vocês não brinquem com a entrada de produtos que podem fazer a fabricação de drogas nos Estados Unidos, não, porque a gente vai aumentar a tarifa para vocês. E nem tentem usar a fronteira de vocês para atravessar produto chinês, que a gente vai retalhar. Muito difícil a gente acreditar que os Estados Unidos vão subir tarifas para o resto do mundo em 10%, 20% e para a China em 60% sem retaliação. E isso implica dizer que provavelmente a Europa vai subir tarifa também. Se a Europa subir tarifa, os Estados Unidos subir tarifa, o Brasil sobe tarifa também. E aí, gente, vira um perde-perde, porque o comércio internacional é muito bom. O que vocês acham de poder entrar na internet e comprar as blusinhas ou qualquer outra coisa que seja, em qualquer lugar do mundo? O consumidor fica com mais escolhas, mais opções em termos de qualidade, ele tem uma gama de opções muito maior e ele provavelmente vai escolher o que for ainda qualidade com menor preço. A qualidade que ele quer, que ele espera, com menor preço. É isso que o comércio internacional faz com a gente. Na hora que vem imposição a isso, ou uma barreira a isso, a gente vai comprar não exatamente o que a gente quer e mais caro. Perde o consumidor. Perdem as indústrias locais, que vão ficar mais protegidas, mas vão vender menos. O que elas vão fazer? Provavelmente colocar mais preço em cima da gente, porque elas vão reduzir a escala delas. E elas vão poder comprar máquinas e equipamentos mais caros ou menos eficientes. Perde todo mundo. A economia global vai crescer menos por causa disso. Então, por que estão fazendo isso? A gente, guerra é guerra, né? Vai entender, né? Isso não começou de agora.
Então, o que a gente espera a partir disso é um mundo que vai, não obstante o ciclo de juros favorável, crescer menos. O que a gente espera também é um mundo com dólar mais valorizado, porque toda essa política de aumento de tarifas vem dos Estados Unidos. Se tiver uma retaliação à altura, anula esse efeito, mas, num primeiro momento, o dólar mais valorizado. E ainda, para pagar o custo dessa ineficiência maior, é mais juros, né? Então, é um mundo com mais pressão inflacionária, um crescimento mais contido, mais juros e um dólar mais valorizado de partida, o que significa que os países emergentes têm uma desvantagem nesse cenário, o que significa que o Brasil deveria estar ajustando rapidamente a sua economia, onde o principal desequilíbrio está nas contas públicas, para a gente poder se defender, porque não faltam vantagens comparativas para o Brasil, não faltam oportunidades de crescimento, de desenvolvimento para nós brasileiros. O que falta é a gente estar equilibrado. Super. Ana, eu vou mudar um pouco o eixo da conversa, mas tem bastante a ver com o que o segmento muitas vezes coloca. Inclusive, os colegas parceiros da UVESP fizeram um setor de discussão de carros elétricos, mas eu quero falar um pouquinho mais aqui para cima. Muito se fala do avanço de uma transição energética que o Brasil está proporcionando ou está sendo provocado. Então, a minha pergunta para ti é, como é que o avanço da transição energética e o crescimento dessas novas tecnologias, como é que isso pode impactar e qual é o papel da economia no incentivo a esses segmentos do nosso país? Por quê? Porque a gente tem visto no último ano, especialmente uma entrada e uma oferta muito mais potente de veículos elétricos e os híbridos, seja das montadoras tradicionais e seja das montadoras chinesas que estão desembarcando no Brasil. Isso impacta o público que aqui está, porque esses veículos novos, eles de alguma maneira eles passam a ser usados e eles vão bater a porta das lojas, dos empresários. Então, na visão de um economista, qual que é o impacto que a mudança da transição energética e o que isso impacta na economia real que isso pode trazer para o público aqui? Ótima pergunta, César, e muito pertinente aqui para o nosso bate-papo. Eu queria dar um passinho atrás, né? Porque é o seguinte, por que tem essa transição energética? Esse negócio virou uma moda? O que é isso, né? Eu falei que o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, que tem uma tendência estrutural, demográfica, mundial, que é o envelhecimento relativo da população. Lá na frente a gente vai ver a população mundial parando de crescer e até declinando. Uma outra tendência muito forte é que como a gente ainda está crescendo a população mundial, o globo, o planeta, né, que hoje já tem aí 7 para 8 bilhões de habitantes, vai chegar a ter 11 pelo cálculo dos atuariaristas, né, dos estatísticos da área atuarial. 11 bilhões de pessoas numa bolinha só, num planeta Terra só. Isso está levando realmente a uma deterioração ambiental muito forte. O planeta está se aquecendo, entre outras coisas, né? Então, para frear esse aquecimento, que se a gente projetar tudo o que aconteceu até hoje, jogar para frente esse crescimento populacional de mais 3 bilhões de pessoas, a Terra vai virar uma estufa, gente. Então, a gente precisa prevenir isso daí. Para prevenir, tem vários acordos globais que estão acontecendo no clima, né, para a gente poder frear as emissões de carbono. Daí, uma peça importante desse negócio é a transição energética. Ou seja, a gente sair dos combustíveis fósseis para a gente ir para os combustíveis renováveis. Menos petróleo, mais etanol. Menos carvão, mais, enfim, hidrogênio combustível, que ainda está, na tecnologia ainda está sendo desenvolvida. Então, a gente vai ter que desenvolver tecnologias e proliferar as tecnologias já existentes. O Brasil está muito bem posicionado nessa história. A gente produz energia elétrica baseada em hidrologia favorável, quer dizer, a gente tem, a maior parte da nossa produção de energia vem da água, né? A gente tem energia solar, a gente tem energia eólica, e a gente está assim, além de ter petróleo também, né? Estamos super bem posicionados, tanto na questão energética quanto na transição energética. E
baseado nisso também, foi desenvolvida uma tecnologia para tentar trazer isso para os carros, né? Porque eles usam muito combustível fóssil. E daí veio essa história da gente usar mais etanol, legal, veio o Flex, que é uma tecnologia muito usada no Brasil, e agora a energia elétrica, né? Por meio dos carros híbridos ou propriamente elétricos. Então, há uma discussão muito grande ainda sobre a questão de baterias, mas, de qualquer forma, assim, o Brasil é um dos locos, é um dos mercados mais propícios e propensos a essa transição veicular e rápida. Porque, além da gente ter uma frota grande, um consumo relevante de carros, comparado mundialmente, nós temos energia elétrica abundante, nós temos reservas minerais abundantes. É um país abundante, gente, vamos combinar, né? E aí vem um caráter da gente poder acelerar mais esse passo, tá, César, do uso dessas tecnologias e ajudar ao Brasil, que é um signatário desses acordos do clima, a cumprir com as suas metas de descarbonização. Só mais um detalhe, porque eu acho que vale a pena a gente entender. O Brasil tem custo de crédito de carbono ou de anulação de carbono mais barato do planeta, disparado. O custo de um crédito de carbono no Brasil é 1/3 do custo do mesmo carbono numa economia industrializada. As economias avançadas provavelmente, em alguns anos, vão ser impelidas a desindustrializar para cumprir com as metas do Acordo Internacional do Clima. O Brasil vai exportar crédito de carbono a 1/3 do preço do que essas economias geram. Então, vai ser um negócio que a gente nem vislumbra hoje, mas um negócio super promissor para o Brasil. E esse setor aqui pode ajudar muito a gente cumprir essas metas para ter esse excedente de carbono para exportar. É mais uma fonte de riqueza para o Brasil. Quer dizer, então, que a questão dos veículos, da mobilidade com uma matriz energética nova, ou alternativa, ou renovável, talvez não, a gente pode imaginar que é algo que é um caminho, talvez sem volta. Inexorável. Falando em português mais claro, sem volta, né? E assim, combinação dessas duas coisas que eu falei, a gente ter uma sociedade que já tem uma demanda por veículos e substituição de veículos num certo patamar já elevado, e, de outro lado, a gente ter essa matriz energética tão renovável, tão favorecedora, essas duas coisas colocam o Brasil na ponta de lança da penetração mais rápida de carros híbridos, elétricos e flex, movidos a etanol, combustível renovável, todo esse mix aí, sem contar na vantagem financeira que isso tem, que a gente pode, se você quiser, conversar um pouquinho sobre isso também. Legal. Eu vou colocar uma última pergunta e vou ser bastante direto, porque eu acho que muita gente aqui pode estar aguardando essa pergunta, mesmo porque eu ficaria com você aqui batendo papo super, fala bastante tranquilo. A Ana tem uma qualidade que ela transforma um tema bem técnico e bastante teórico numa coisa muito mais do dia a dia, então dá para todo mundo entender. Ana, é uma pergunta bem apimentada, porque eu acho que a turma quer ouvir a sua resposta. A sua visão, então, você já falou bastante bem, como é que essas perspectivas econômicas que a gente está vivendo e vivenciando para 2025 podem moldar o desempenho do setor de veículos e financiamentos no Brasil? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Olha só, tudo que a gente fala de uma forma simples para tentar comunicar um quadro mais geral, o segredo mora nos detalhes, né? E a gente tem muitas assimetrias, muitas diferenças entre setores, regiões, entre tudo no Brasil, entre a própria sociedade, né? Nós somos uma sociedade muito diversa. Então, o que eu queria pontuar aqui? Eu falei das vantagens competitivas que a gente tem para poder aumentar rapidamente a utilização de uma frota renovável, né, no Brasil. Falei também que a gente vai ter que frear o consumo, que a gente vai ter uma taxa de juros mais alta e que provavelmente o crédito será um instrumento desse freio. Mas olha só o que acontece. O que a tecnologia traz, né, para o desenvolvimento das nações.
E tecnologia é algo muito amarrado ao seu uso, né? Seu espraiamento, né? Uso em larga escala, e a eficiência do uso de recursos, que é a produtividade. Gente, e guardem essa palavrinha mágica para os nós economistas. Produtividade é o que faz os países crescerem e se desenvolverem em última instância. Não é o aumento de pessoas no mercado de trabalho, não é o estoque de capital, não é a geografia, não é a dotação de recursos naturais. É o quão eficiente a gente faz do uso desses recursos. Isso é que faz a gente melhorar de renda. Então, eficiência, eficiência e eficiência. Por que eu acho que o setor de veículos e a transição energética veicular ajuda a gente a melhorar a eficiência dos nossos recursos e a economia a crescer mais potencialmente? Porque a gente tem um território vasto e o uso de frotas de veículos, de aluguel, frotas de veículos via delivery, né, o uso de Uber, esse movimento logístico que o Brasil teve pós-pandemia, que foi mundial, ele é uma adoção tecnológica. Fica muito fácil a gente conseguir um canal de comunicação para fazer essa logística rodar. E por trás dessa logística tem frota de veículos, por trás do Uber tem frota de veículos, por trás da nossa disposição de, às vezes, nem ter o carro, mas estar alugando, que são algumas opções que os consumidores tomam, tem frotas de veículos. E nessa coisa da frota de veículos, na hora que você vai financiar, a economia do combustível usual, do motor da carburação, né, ela praticamente paga o financiamento. Em alguns casos, ela paga o financiamento e com folga. Por isso que a gente está tendo uma renovação de frotas tão rápida no Brasil. Porque mesmo que a gente tenha um custo de financiamento alto, a economia do combustível acaba compensando e conseguindo pagar essa conta. Então, é uma coisa que a tecnologia e a eficiência viabiliza, para bem do Brasil, né? Para bem do meio ambiente. Então, assim, isso pode piorar um pouco, melhorar um pouco marginalmente, vai depender das condições de mercado e o quão forte vai ser esse freio necessário para a economia brasileira. Hoje é uma boa notícia a gente ouvir falar que a economia vai desacelerar, né? Porque a gente vai se reequilibrar. Mas isso vai manter o fator de viabilização de grande parte dos negócios do setor automotivo que estão ligados à transição energética e à eletrificação veicular. Porque o custo da energia elétrica no Brasil é muito baixo comparativamente ao custo do combustível no Brasil. Esse é o fator que explica a viabilidade da continuidade do que já está acontecendo, que é um avanço, talvez globalmente, César, o mais rápido do mundo, tá? Por fatores locais nossos, do custo de energia comparativo aqui no Brasil, né? Da oferta ampla que a gente tem de energia, enfim, e de várias condições que essa escala de mercado estão viabilizando para a gente. Eu estou vendo as indústrias de carros elétricos vindo para o Brasil e ansiando estar aqui no Brasil, ainda que pelo canal das importações. Ou seja, eu acho que a gente continua com um cenário positivo aí para frente. Muito bom ouvir isso de uma pessoa que tem uma clareza e visão do que pode vir a acontecer nos próximos meses e anos. Ana, a gente está encaminhando para o final da nossa palestra. Eu queria deixar aqui um espaço livre para você fazer suas considerações finais, sua última mensagem com relação à nossa já combalida, porém resistente e resiliente economia brasileira. Deixar a sua palavra final antes de eu fazer o fechamento. Fica com você a palavra. Eu queria falar, gente, sobre um tema complicado, né, que é essa dicotomia que a gente tem entre fazer o que é certo e a dureza de fazer o que é certo. Ou seja, muitas das medidas que a gente precisa fazer para controlar o gasto público no Brasil, e, de novo, a gente não está falando em cortar, a gente está falando que trazer ele para um crescimento sustentado. Muito disso vem da nossa briga contra a demografia, tá? O custo das pensões no Brasil é muito alto, e parte dessa despoupança do governo está sendo usada para pagar pensões, previdências, né, e salários e assistência social.
Sem entrar no mérito, acho que é importante a gente ter um país que proteja as pessoas, mas de uma forma sustentada, porque senão a gente desequilibra a coisa para essas próprias pessoas. De novo, a inflação prejudica os mais pobres. Então, você dá com a mão, tira com a outra. A gente precisa enfrentar isso enquanto sociedade. A gente precisa entender o poder do empreendedorismo, o poder da gente melhorar a nossa capacidade de contribuir para a sociedade via educação. E a educação é uma coisa permanente. Eu vivo estudando, viu, César? Vivo procurando escola aí para fazer curso. Eu vi quando eu estava falando do seu anúncio, pelo amor de Deus, quantidade de graduação, pós-graduação, mestrado, mas cansei até de ler. Esse é o caminho de uma sociedade que quer se desenvolver. A gente precisa enfrentar esse momento de fazer o ajuste das contas públicas. A gente precisa fazer o que é certo. Não adianta a gente atenuar esse movimento, porque isso vai trazer para a gente crescimento sustentado e o patamar de renda que a gente pode ter. Se a gente quiser melhorar esse patamar de renda, a gente tem que melhorar o quê? A eficiência do uso dos recursos e a produtividade. Alguma coisa muito ligada à educação, à inovação, ao empreendedorismo, a gente querer realmente fazer uma sociedade melhor. Excelente. Gente, a gente vai, enfim, infelizmente, encerrar o nosso tempo aqui, que já está quase piscando o tempo. Eu acho que quando a gente pensou em o que trazer para vocês aqui na nossa palestra do Santander, nesse primeiro dia, a gente não tinha outra alternativa que não trazer o cenário econômico que a gente vive, que eu acho que impacta muito o que as atividades de vocês atuam e fazem, assim, o que impacta no dia a dia de todos nós. Isso para a gente é um motivo de muita satisfação, de tentar ajudar e apoiar o segmento, como faz parte da estratégia e da história do Santander. Como a gente tem falado muito, Santander Financiamentos completou esse ano 61 anos de jornada junto com vocês que comercializam veículos. A gente tem muito orgulho de ser o banco neste segmento mais longevo no Brasil. E inovador, né, César? E a gente continua com uma vitalidade de inovação que é algo que faz com que a gente esteja cada vez mais reforçando o nosso DNA, que é o DNA de inovação, que é o DNA da parceria. Vocês viram no vídeo do Santander que parceria é nosso mote, a nossa chama, a chama essa que é o logo do Santander. E aí eu fico deixando para vocês um convite. Todos vocês que puderem, sintam-se convidados em passar no nosso stand para a gente ver todas as inovações que nós temos, todas as soluções que a gente apresenta junto com o nosso parceiro Web Motors, que faz cada vez mais meios e maneiras de vocês venderem os seus veículos de maneira mais eficiente, mais digital e mais integrada com os sistemas da financeira. E, acima de tudo, para a gente bater um papo e ver como é que a gente pode fazer para ajudar vocês a vender mais carros e mais motos, ou mais o que vocês vendem nos negócios de vocês. No final do dia, fica o convite para vocês assistirem o painel dos portais. A Web Motors vai estar nesse painel no final do dia, e logo após esse painel, quem passar no nosso stand, a gente vai ter um happy hour ali, fica já o convite também para vocês passarem. Ana, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, eu sei o quanto você tem uma agenda bastante pesada, e para mim do Santander, e eu falo em nome de todos, e se vocês permitirem, foi uma honra receber você aqui, e espero que vocês tenham gostado. Ana? Uma honra para mim estar com vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, gente. Bom evento a todos. Ótimos negócios. Obrigado.